Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez estamos aqui juntos na presença do Senhor. O nosso Deus tem cuidado de nós e Ele tem então sido zeloso. E nós precisamos então conhecê-lo, né? A letra daquele cântico diz: eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. E é isso que nós precisamos realmente, conhecer o Senhor, prosseguir conhecendo o Senhor, porque Ele é quem cuida de nós, Ele é o dono das nossas vidas, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E hoje eu quero meditar com você na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, nos versículos de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós estamos tendo a nítida impressão de que Paulo está falando exatamente dos dias em que nós estamos vivendo. E esse é a grande maravilha da palavra de Deus, ela é sempre muito atual. E Paulo então começa dizendo aqui: e digo isto a vós outros, porque vocês conhecem o tempo, ou seja, vocês têm conhecimento do que vai acontecer e das profecias bíblicas e de tudo que está escrito. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando vocês creram. Paulo está dizendo: olha, acordem, se levantem, porque o dia do Senhor está chegando, já vai alta a noite, o dia está raiando, ou seja, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, e nós precisamos então acordar, nos despertar do sono. O dia da volta de Cristo vem logo, nós sabemos disso, né? Tá batendo na porta, a gente não sabe o dia em que ele virá, mas nós devemos, por esse motivo, então, viver apercebidos, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, estar prontos, porque aquele dia virá repentinamente como um ladrão de noite. Nós não devemos então ser pegos de surpresa. E Paulo então faz algumas exortações sobre como nós devemos viver nesse tempo, no tempo de hoje, né? No tempo que nós estamos vivendo hoje. Não basta a gente discernir o tempo e saber que Cristo está voltando, mas nós precisamos viver em conformidade com a vontade de Deus. E Paulo então usa 3 verbos aqui no imperativo, ele diz: deixemos, revistamos e andemos. E isso é então o pensamento de Paulo e a instrução da palavra de Deus, da maneira como nós precisamos viver no tempo de hoje e nos dias de hoje. E a primeira coisa então que Paulo diz aqui é: deixemos as obras das trevas. Irmãos, a gente não basta apenas a gente estar acordado, a gente precisa deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Quando Paulo fala lá na carta aos Efésios sobre a armadura de Deus e as armas que nós devemos usar, ele fala de verdade, né? Ele fala de justiça, ele fala da nossa fé, ele fala do evangelho, da pregação do evangelho, ele fala da leitura da palavra de Deus e ele fala da oração. São as nossas armas, são as armas de quem vive na luz. Quem está vivendo na luz e aguardando o dia do Senhor precisa viver em verdade,
precisa basear a sua vida pela verdade da palavra de Deus, precisa andar em justiça, precisa buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Aqueles que estão esperando o dia do Senhor e vivem na luz também devem fortalecer a cada dia a sua fé, orando e lendo a palavra de Deus, buscando então instrução para a sua vida, fortalecer a sua fé, e devem calçar os pés na pregação, na preparação do Evangelho da paz. É nossa responsabilidade nos revestir das armas da luz, porque Cristo está vindo, porque o dia dele está chegando e nós precisamos estar acordados e vigilantes. Essa pandemia que nós estamos vivendo, para muitos crentes, ela está sendo muito prejudicial, porque muitos crentes acomodaram-se, né, no curso dos acontecimentos e estão esperando a melhor hora, a melhor oportunidade, a pandemia acabar, ou para retomarem uma vida plena de comunhão com Deus. Irmãos, isso é uma tremenda cilada do inimigo nas nossas vidas. O tempo é agora, nós precisamos acordar, nos revestir das armas da luz e partir para a batalha, e batalhar e viver, porque o dia do Senhor está mais próximo do que quando nós cremos. Então, e um soldado, né, ele não se veste de pijama, ele tem uma vestimenta específica, roupas próprias. E a vida cristã, ela não é um spa espiritual, ela é um campo de batalha, né? Nós não fomos salvos para ficarmos descansando, dormindo e aguardando o dia que Jesus Cristo vai voltar e nos levar para a glória, e até lá nós estamos aqui tranquilos. Não. A vida cristã é um campo de batalha, é uma luta diária contra o inimigo das nossas almas, é uma luta diária contra nós mesmos, contra a nossa própria concupiscência, contra a nossa preguiça, contra o nosso desânimo, contra a nossa vontade de nos entregar às coisas e não servir ao Senhor. A nossa vida cristã é uma luta diária, o Espírito batalha diariamente contra a carne, e ninguém tem uma batalha maior do que aquele que luta contra si mesmo. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos nos revestir das armas da luz. Depois Paulo diz: andemos como filhos da luz. Paulo passa então da figura da vestimenta adequada para o comportamento apropriado. E ele lista então 6 pecados, 6 comportamentos que principalmente que dizem respeito à falta de domínio próprio, né? Falta de controle. E ele fala então de falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos, né? Quando ele fala de orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. E ele diz então: olha, vocês precisam andar como filhos da luz e não como filhos das trevas, porque os filhos das trevas praticam essas coisas, mas vocês não. Vocês precisam estar atentos e andar dignamente como em pleno dia. Não como se vocês estivessem andando nas trevas, fazendo coisas escondidas e vivendo de uma maneira dissoluta. E ele diz então: vocês precisam andar como filho da luz. Se nós quisermos ser cristãos decentes e andar dignamente diante do Senhor, nós precisamos nos afastar das obras da carne, do pecado. Irmãos, o nosso inimigo, o diabo, nos tenta o tempo todo, ele está ao nosso redor, bramando como leão, procurando nos tragar, e ele então nos oferece através do mundo as mais diversas oportunidades de pecado. Mas nós, como filhos da luz, devemos resistir ao pecado e não ceder à falta de controle, à falta de domínio próprio em qualquer área da nossa vida. Nós devemos nos lembrar disso, somos filhos da luz. Por último, Paulo diz assim: revistamo-nos do Senhor Jesus. Em vez de dizer, de viver premeditando como satisfazer os desejos da sua carne, o cristão precisa se revestir de Jesus, tornando-se semelhante a Ele, porque como filhos de Deus, como aqueles que foram salvos por Cristo, nós não podemos viver planejando
o pecado, planejando fazer coisas erradas. Se revestir do Senhor Jesus significa dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade para minha vida, me transforma, tira de mim tudo que não te agrada, porque eu quero viver como o Senhor deseja que eu viva. Eu não quero ser dominado por pensamentos ruins, pensamentos que não procedem do Senhor. Eu não quero gastar o meu tempo fazendo coisas que não são aprovadas pelo Senhor. Eu quero ter mordomia sobre o meu tempo, eu quero ter mordomia sobre os meus bens, e eu quero dedicar a minha vida e tudo que eu tenho para o Senhor. Me reveste do Senhor, me dá poder do teu Espírito Santo. Tem uma frase muito interessante que eu vi dizendo o seguinte: olha, me diz com o que você gasta o seu tempo, que eu vou te dizer quem é o seu Deus. E isso é verdade nas nossas vidas. Hoje, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos parar de perder tempo com aquilo que não edifica. A oferta que nós temos de coisas inúteis pelo celular, né, pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, é uma coisa monstruosa, né? Quem já nunca pegou o celular para olhar uma coisa e começou a ver um monte de coisa, e quando percebeu tinha perdido o prazo de fazer alguma coisa, gastou tempo demais ali? Por quê? Porque isso tudo tem sido uma cilada do diabo para que nós gastemos o nosso tempo com coisas que não trazem nenhuma edificação para a nossa vida. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos gastar tempo, mais tempo com a palavra de Deus, mais tempo com oração, mais tempo em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos. E fugir daquilo que não é da vontade do Senhor. Nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Quando você estiver vendo alguma coisa na internet, na televisão, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pergunte para você mesmo: será que Jesus Cristo veria isso aqui? O que ele pensaria se ele estivesse vendo esse vídeo, né? Quando você for postar alguma coisa na sua rede social, pergunte: será que Cristo, o que será que Cristo acharia se ele abrisse meu Facebook agora e visse essa postagem, até porque ele tá vendo, né? Então nós precisamos ter cuidado com o nosso tempo, com a nossa forma de viver, porque o tempo do Senhor está próximo, está mais próximo do que nunca. Todos os deveres cristãos estão incluídos quando Paulo diz revestir-se do Senhor Jesus, em ser como Ele, tendo aquela semelhança de temperamento e conduta, resultante de estar intimamente unido a Deus pelo Espírito Santo. Essa união, então, ela não nos deixa ser indulgentes para com o pecado, para com as inclinações da carne. A salvação, ela é do pecado e é para a santidade. Nós fomos salvos para ser santos. Nós devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, sentir como Jesus sentiu. Jesus deve dominar-nos da cabeça aos pés. Ele está voltando. Se prepare para encontrar com Ele. Se prepare, tomara que Ele não te ache dormindo como Ele achou os discípulos naquela noite no jardim do Getsêmani. Vigie, ore, Jesus está voltando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas dificuldades, né? A dificuldade que nós temos de lutar contra a nossa carne, contra o nosso pecado, e essa dificuldade que nós temos de ter domínio próprio e de viver as nossas vidas colocando o Senhor em primeiro lugar. Isso não acontece só com os irmãos, acontece comigo também, e creio que com todos nós, né? A nossa vida cristã, ela é uma luta ferrenha e ela é uma luta diária, então nós precisamos todos os dias nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar então para que o Senhor nos abençoe, para que Ele abençoe também os enfermos, né? Para que Ele esteja então curando aquelas pessoas que precisam da restauração da sua saúde. Vamos orar também pelas famílias, pela igreja, para que o Senhor então nos abençoe e coloque a sua mão de poder sobre nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Deus de amor, é Deus zeloso,
é Deus presente em todo o tempo. E nesse instante, ó Deus, em que a Tua palavra falou aos nossos corações, nós queremos te pedir, Senhor, abre os nossos olhos e nos desperta. Senhor, nós sabemos que a nossa redenção se aproxima, a noite já vai alta e o dia está chegando. Senhor, que nós possamos andar como filhos da luz. Senhor, que nós possamos nos revestir do Senhor Jesus, que nós possamos deixar, ó Deus, as obras infrutíferas das trevas, mas que nós possamos nos aproximar do Senhor e que possamos buscar cada dia mais a santificação, porque foi para a santidade que nós fomos salvos. Ó Deus, que nós possamos deixar, ó Deus, o pecado que tão de perto nos rodeia, todo o embaraço das coisas deste mundo, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e seguir a carreira que nos está proposta. Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos revestir da verdade, da justiça, que possamos, ó Deus, fortalecer a nossa fé, que possamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que possamos buscar ao Senhor com toda a oração e súplicas, que possamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Ó Deus, que possamos estar dispostos em todo o tempo, dispostos todos os dias a fazer a Tua obra e a manifestar a Tua vontade. Ó Deus, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos salvou e que nos ama incondicionalmente. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado, tem nos segurado nas mãos. Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos, ó Deus, o Teu nome. Ó Deus, nos toma, ó Deus, nos Teus braços, nos coloca debaixo das Tuas asas. Senhor, nós te exaltamos e te pedimos, abençoa a igreja, cada irmão que faz parte do Teu povo. Ó Senhor Jesus, dá entendimento, sabedoria espiritual, desperta o Teu povo para fazer o Teu trabalho. Ó Deus, que não possamos estar paralisados pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, mas que possamos aproveitar cada brecha que temos para pregar a Tua palavra e para fazer a Tua obra. Senhor, nos abençoa, ó Deus, ilumina os nossos corações, desperta aqueles que estão, ó Deus, desanimados, aqueles que estão acomodados. Ó Deus, toca nesses corações, dá discernimento da visão espiritual para cada uma dessas pessoas, que a Tua igreja possa avançar nesses dias. Senhor Deus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os enfermos, abençoa cada um, ó Deus, aqueles que têm lutado contra o Covid, aqueles que têm lutado contra outras enfermidades nesses dias. Minha avó, abençoa a saúde dela, abençoa o Benjamin, abençoa o irmão Feliciano, abençoa a Regina. Ó Deus, abençoa cada um que está clamando pela restauração da sua saúde, também a prima da irmã Lucineide. Ó Deus, abençoa o irmão Feliciano. Ó Deus, abençoa cada um. Senhor Jesus, traz aos Teus servos abundância de cura, de paz, de verdade. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, reveste com o poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos por aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias. Nós te pedimos pela nossa nação doente, ó Deus, pelo nosso mundo. Ó Deus, tem misericórdia das pessoas que estão lutando contra o Covid. Salva cada uma delas, ó Deus, e abençoa, Senhor. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da Tua manifestação, da manifestação do Teu poder e da Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Abençoa cada família da igreja. Ó Deus, abençoa cada irmão enfermo, cada irmão idoso, cada irmão, ó Deus, que está nesse momento sofrendo com algum tipo de problema, de preocupação, as famílias que estão precisando de portas de emprego, ó Deus, de sustento material. Abençoa, Senhor, cada família, aquelas que estão com problemas de relacionamentos. Ó Deus, tem misericórdia das famílias, da Tua igreja, das famílias, ó Deus, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Senhor, aqueles que ainda não são crentes, eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tinha, a família da irmã Helenita. Abençoa,
abençoa, Senhor, tem misericórdia, eu te peço. Senhor, eu também te peço que o Senhor esteja abençoando a família da irmã Elcia. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada família enlutada. Ó Deus, consola, conforta, traz, ó Deus, direcionamento, da sabedoria. Ó Deus, eu também te peço por aqueles que nesse instante se chegaram diante do Senhor com o coração entristecido por algum motivo. Ó Deus, nós não sabemos, mas o Senhor conhece e sabe. O Senhor sabe aquilo, ó Deus, que nos dilacera por dentro. E o Senhor sabe aquilo, ó Deus, que às vezes nos angustia, ó Deus, de tal forma que nos desanima, nos entristece. Ó Deus, o Senhor sabe dos nossos problemas. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas dificuldades, das nossas batalhas espirituais e emocionais, de tudo que temos vivenciado dia após dia. O Senhor sabe das nossas enfermidades. Ó Deus, mas tudo isso o Senhor levou sobre o Senhor na cruz do Calvário. Ó Deus, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. O Senhor ali venceu, ó Deus, as nossas enfermidades. O Senhor ali venceu o nosso pecado. O Senhor ali venceu, ó Deus, a nossa iniquidade. E, ó Deus, ali o Senhor teve sobre o Senhor o nosso castigo. E é isso que nos traz a paz. Ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui te clamando, ó Deus, que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Ó Deus, nos traz alegria, nos traz paz, olha para nós com graça e com misericórdia, que aquilo que nós mais precisamos, que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor, não da forma como nós queremos, mas da forma como o Senhor quer, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas e que possamos encontrar o sossego, ó Deus, que só temos no Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, tudo que existe, existe por tua causa. Ó Deus, o Senhor é antes de todas as coisas, o Senhor será depois delas, e tudo isso subsiste pelo Senhor. O Senhor é Deus perfeito, soberano, imutável, é Deus bom, é santo em todo o tempo. Ó Deus, o Senhor é dono de toda a glória e digno de toda honra e de todo louvor. A terra inteira está cheia da glória do Senhor e nós te exaltamos por isso. Ó Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é inexplicável, ó Deus, e porque mesmo sendo tão grande em poder, tão forte, mesmo tendo tanta força e tanto poder, o Senhor se importa conosco. Ó Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor prepara para nós um caminho excelente, o Senhor tem planos maravilhosos para o nosso futuro, o Senhor nos deu a vida eterna e nós te exaltamos por isso, te glorificamos, te rendemos, ó Deus, louvores. Muito obrigada por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família nesta noite. Amanhã é quarta-feira, nosso culto 19h30 online. Participe pelo Facebook ou YouTube e que o Senhor esteja falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. O mundo parou, há silêncio na estrada, o deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, pra onde foram os abraços, não há mais despedida, só silêncio e fracasso. Mas existem famílias que estão de mãos dadas, existem as preces
verdades que são proclamadas. Existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos do pavor da maldade. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos. O noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esse não é o fim, ainda existe esperança. Quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor é infinito. Seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos. E existem certezas, existe coragem. Existem pessoas com uma mensagem. Existe justiça, existe verdade. Está chegando outro mundo de amor e bondade. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos. O noivo está vindo, ele vem nos buscar. Hoje é o dia de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima,